Bom dia, senhores avaliadores, bom dia, caros alunos, que aqui está prestigiando aí a apresentação do meu trabalho. Bom, meu nome é Wagner Henrique Marcolino e a minha tutora é a Ana Souza. O tema do meu trabalho é sobre a maioridade penal. Mas antes de começar a apresentação, eu gostaria de falar um pouco o porquê eu escolhi esse tema. É um tema polêmico, né? Foi motivo aí de proposta a emenda à Constituição devido ao clamor social que teve, né? E então eu resolvi escolher esse tema porque no ano de 2007 a 2009 eu prestei um concurso para trabalhar no 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina. E lá eu tive o acesso a bastante informações, né, sobre os casos, sobre os crimes cometidos na cidade de Londrina, que envolvia crianças e adolescentes. E eu me perguntava por muitas vezes, será que eles não sabem que matar alguém, roubar, fazer alguma coisa desse tipo é errado? Porque hoje em dia, com as tecnologias da comunicação, internet, televisão, rádio, jornal, nas escolas, e até mesmo dentro, né, dos lares familiares, né? Será que eles não sabem o que é certo, o que é errado? E o que me deixava também curioso também é com relação ao Estado, vendo todas essas atrocidades acontecendo e dava aquela sensação que o Estado era inerte, não fazia nada, não punia ninguém. Então eu resolvi me aprofundar sobre esse tema, né? E então eu vou começar falando aqui, no caso, né, a gente vive no país Brasil. Então, eu vou falar o que é adotado no Brasil hoje. Hoje, no Brasil, conforme a Constituição Federal prevê, no artigo 228, a maioridade chega quando se completa 18 anos de idade, né? Então, a gente entende que a pessoa com 18 anos já é responsável pelos seus atos e pode ser punido conforme a lei. Abaixo de 18 anos, né, eles são inimputáveis, conforme prevê o artigo 228, que eles não têm entendimento do que está fazendo, do que é certo, o que é errado, apesar disso ser um pouco meio duvidoso, porque com a tecnologia da comunicação, que nem eu falei, né, hoje em dia aí, um jovem de 16, 17 anos já sabe o que é errado, o que é certo, né? Então, assim, é muito discutível isso. E o que é imputabilidade? Segundo Fernando Capês, imputabilidade é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, hoje em dia, no Brasil, quem são os imputáveis? Os imputáveis são todos aqueles que completam a maioridade, que seria 18 anos. Que tiverem acima de 18 anos, eles são considerados imputáveis. Eles podem responder pelos seus atos. Não podemos confundir com a maioridade civil, né? Não podemos confundir com direito a voto, por exemplo, né, que é facultativo com 16 anos, com a pessoa que é emancipado também, não, a gente não pode confundir a maioridade penal com isso, tá? E quem são os inimputáveis? Os inimputáveis são todos aqueles abaixo de 18 anos, né, que o Estado dá uma certa proteção. No caso, a criança que tem até 12 anos, o Estado entra com a proteção, e de 12 até 18 anos incompletos, eles sofrem algumas medidas socioeducativas, tá? Então, hoje, o que é adotado no país é isso. E qual que é a resposta do Estado, então? Como eu falei, o Estado é inerte? Não, ele não é inerte. Por isso que ele criou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No ECA, ele veio para resguardar todo e qualquer tipo de segurança para a criança, para o adolescente, que eles estão numa fase assim de imaturidade, vamos dizer, né? Então, assim, os crimes que eles cometem ali e tal, ainda o Estado acredita que tem como fazer alguma coisa para que pode ser trabalhado para fazer eles voltar a ser um cidadão de bem. Então, assim, eles criam várias medidas, né? Tanto que no ECA você pode ver que ele fala sobre todos os procedimentos que é feito durante uma apreensão de um menor, de um adolescente.
né, todas as fases ali, ele prevê tudo ali para dar essa proteção para a criança e o adolescente ali, para não ser punido pela sociedade ou até mesmo por quem prendeu eles ali na hora do delito, né, do crime cometido. Então, o ECA ele veio para isso, para dar uma garantia, para salvaguardar a criança, o adolescente, né, de sofrerem sanções aí, ser punido aí teoricamente injustamente, tá? Outro tema importante aí que eu tenho que falar é sobre as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas previstas na Constituição Federal, no seu artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Lá ele prescreve quais são as cláusulas pétreas. O que entende cláusulas pétreas? O dicionário Aurélio, ele fala que é como se fosse uma pedra. São coisas assim que não podem ser alteradas, né? São coisas assim que a Constituição autoriza fazer a emenda de algumas coisas, menos as cláusulas pétreas, que conforme o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, ele fala sobre os direitos individuais das pessoas, né? E dando suas garantias, que estão previstos no rol ali do artigo 5º da Constituição Federal. Então, esse tema aí de fazer a redução da maioridade penal, ele se enquadra nessa cláusula pétrea. Então, por isso que é muito difícil você fazer alguma alteração fazer uma emenda à Constituição, né? E, por último, eu gostaria de estar falando aí alguns posicionamentos contra, né? Ou os posicionamentos a favores. Os posicionamentos a favores são aquelas que as pessoas, que nem eu disse no começo, né? A pessoa cometeu um crime, será que não sabia que aquilo era errado ou era certo? Então, assim, alguns doutrinadores, eles falam que se a pessoa teve a capacidade de cometer um crime, ela também tem a capacidade de arcar com a consequência daquele crime. Então, ela tem que ser severamente punida por aquele crime. Ela tem que responder por todos aqueles atos que ela praticou ali e tal, independente da sua idade. Eles falam também que essa cláusula pétrea só está elencada no artigo 5º, que não prevê no artigo 228 e o artigo 227 da Constituição Federal. Então, eles entendem ali que isso aí não se trata de uma cláusula pétrea, que pode ser modificado sim. Então, essa corrente, ela fala o quê? Ela quer reduzir a idade de 18 anos para 16, né? Então, esses pessoal que são favoráveis à redução da maioridade penal, eles não alegam isso. Já o posicionamento dos que são contra, eles falam que, segundo Damásio de Jesus, por exemplo, um dos penalistas, ele fala que nada vai adiantar. Que não vai adiantar fazer nenhuma alteração com relação a isso. Primeiro que existe a cláusula pétrea, né? Ele entende que o artigo 227, 228 tem previsão legal como cláusula pétrea. Então já é uma coisa que não pode ser mexida assim tão facilmente. Segundo ponto, ele fala o quê? Para mexer, vai ter que mexer tudo no ordenamento jurídico. Desde o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Estatuto da Criança e Adolescente, fazer alteração na Constituição. Então, assim, é muito trabalhoso fazer essa mudança, né? Não é tão simples assim. E outro ponto também, assim, que é bem interessante a gente falar, é com relação aos presídios. Vamos dar um exemplo. Um adolescente foi lá, furtou uma laranja, furtou algo de comer no mercado, foi preso, né? O artigo 155 do Código Penal lá, furto, foi preso. Ele vai lá na cadeia, ele vai ter acesso a pessoas que têm vários crimes lá, hediondos, desde estupro, vai ter acesso a pessoas que cometeram assassinatos, pessoas traficantes. Inclusive, hoje também é uma coisa que é importante ressaltar, que dentro das cadeias existem dois grupos, duas facções, que é o Comando Vermelho e o PCC, que estão lá dentro, né, que foram criados, vamos dizer assim, dentro dos presídios. Então, lá é uma faculdade do crime. A criança ou o adolescente que entra lá vai ter acesso a isso daí. Então, ele vai sair de lá graduado no mundo do crime. Além de ficar revoltado por estar preso, vai aprender a como cometer outros delitos, né, vamos dizer assim, porque ele vai estar lá diretamente ligado com esse pessoal. E além de estar revoltado, então ele vai sair para a sociedade querendo fazer o mal, né? Então, esse não é o objetivo do Estado.
O objetivo do Estado é o quê? Tentar recuperar a criança ou adolescente antes que aconteça isso. Então, por isso que é importante a gente ressaltar, né, que vale a pena alterar a maioridade penal de 18 para 16. Hoje, no Brasil, o sistema carcerário, ele tem capacidade para poder absorver toda essa demanda? Não tem, né? E então, assim, é complicado você falar nesse assunto, porque a gente tem que pensar nos prós e no contra, né? Então, assim, e outra, a cadeia já foi provado que não é uma medida de ressocialização, ela é uma medida punitiva. O preso, ele vai lá, ele é punido por aquele delito que ele cometeu. Então, ele não vai ser inserido para a sociedade novamente. Pode ver que, se você for analisar hoje o cenário no Brasil, se for prestar um concurso público, um exemplo, eles vão pedir o quê? Antecedentes criminais. Você vai entrar em uma empresa particular, uma empresa privada, o que eles vão pedir? Antecedentes criminais. Então é muito difícil essas pessoas que cometeram delitos, que foram presas, voltar a ser inserido no mercado de trabalho. Então, o meu trabalho era esse, né, que eu gostaria de estar explicando. E eu gostaria de agradecer aí pela oportunidade e que vocês avaliem aí da melhor forma possível. Obrigado, tchau.